Graça e paz, irmãos, tudo bom? Aqui quem está falando é o Thiago Melo, eu faço parte aqui da Casa de Oração Baite e eu quero compartilhar com vocês algo que tem queimado no nosso coração, falando sobre intercessão coletiva, com base lá em Atos, quando fala da prisão de Pedro, ele diz assim o texto: tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para se guardarem. Verso 3. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. No verso 7 diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo: cinge a tua calça, sandália, e ele assim fez. Irmãos, aqui a gente vê um cenário de Pedro sendo preso, e a igreja ela estava unida em intercessão a favor de Pedro. Só que você conhece essa história, fala que vem um anjo do Senhor, entra dentro daquela prisão e liberta Pedro. Pedro, naquele momento, ele estava indo para a morte, porque era nítido e esclarecedor que Pedro, segundo as ordens de Herodes, ia ser morto, estava aguardando a morte. Mas o grupo de pessoas, aquele ajuntamento, intercede a favor de Pedro. A gente entende que quando tem intercessão coletiva, quando tem o ajuntamento intercessória, não há morte. A morte foi livrada por causa do grupo e ajuntamento de pessoas com o mesmo foco de oração, com o mesmo entendimento e em favor do quê? Da vida de Pedro. Eu quero liberar essa palavra para vocês orarem em unidade, porque quando a igreja ora em unidade, em favor de algo, então, quando a gente chega no lugar e a gente vê o número de crime, o número de morte tem crescido naquele lugar, é porque a igreja não tem orado, porque a Bíblia diz que quando o grupo de pessoas começou a orar em favor de Pedro, Pedro foi liberto daquele lugar. Houve salvação de vida. Eu estou falando de que? Intervenção divina. Naquele momento não foi morta, porque Herodes iria matar Pedro. Nós, como igrejas, orarmos, pegarmos grupos de pessoas, orarmos pela situação nossa no Rio de Janeiro. Orarmos por isso, porque quando a igreja se uniu e orou, teve salvação, teve livramento de morte. Efésios diz que aquele mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus está acima de todo principado, está acima de toda potestade, acima de qualquer nome, acima de governo, e está abaixo dos seus pés. Ele concedeu à igreja. Esse poder está na mão da igreja. Então eu quero convocar vocês nesses dias a orar junto, coletivo, em favor da sua cidade, em favor da sua comunidade.